Olá, comunidade querida do canal da BPE. Esse programa também é retransmitido pelo canal Paz e Bem. Eu sou Carla Pavão e estou aqui com o Márcio Salles Saraiva. Vou pegar minha cola aqui. Márcio Salles Saraiva, ele é sociólogo, escrevinhador e membro da gestão do Centro Espírita Herculano Pires, no Rio de Janeiro. O objetivo desses bate-papos é sempre a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que está sendo feito no espiritismo progressista, e por isso que esse programa, esse vídeo, na verdade, se chama Vozes do Espiritismo Progressista. Tudo bem, Márcio? Como é que você está? Tudo bem, Carla Pavão, obrigado pelo convite. E para você que está nos assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Legal. Márcio, vamos começar o nosso papo. Eu queria que você falasse, se você puder, um pouquinho da história aí da criação, ou pelo menos da sua entrada no centro aí, Espírita Herculano Pires, né? O que te levou a se unir a eles? Bom, a minha história especificamente com o Herculano Pires, ela começa a partir de um protesto em rede social, e esse protesto ele refletia um mal-estar em relação ao apoio de algumas lideranças espíritas ao bolsonarismo. E isso me trazia um profundo mal-estar, né? Eu penso que o espiritismo, na concepção fundacional de Allan Kardec, ele é absolutamente antagônico a qualquer tipo de alinhamento com posições de extrema-direita, e também percebia que alguns amigos e amigas estavam sentindo um certo desconforto nos centros espíritas de origem, por conta de alguns palestrantes que eram bolsonaristas, de direção de casas espíritas, onde você tinha ali bolsonaristas, ou então o que eu chamo de quietistas, né? Daqueles espíritas que defendem a ideia radical de que o silêncio é uma prece e a vida é uma prece, e, portanto, devemos nos omitir de todos os assuntos que envolvem as coisas mundanas, né? Uma certa concepção de mundo também muito forte dentro do movimento espírita. E foi a partir de um protesto em relação a isso, a esse mal-estar, que decidimos então montar um grupo de estudos, né, que iria numa direção diferente, numa direção libertária, né, buscando aí resgatar a matriz do pensamento kardeciano, as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade que inspiraram a Revolução Francesa e que também era parte da herança do próprio Espiritismo. E foi assim que nasceu o Centro Espírita Herculano Pires, que esse ano vai fazer 5 anos, né, de existência. É um bebê ainda, em processo de crescimento. Legal. Eu queria, bom, já que o Márcio falou sobre quietistas, o Márcio está lançando este livro, né? Olha ele aí. Prefaciado por Dora Encontre, e que Dora, no prefácio, considera que ele e o Kardec para século XXI são livros complementares, inclusive. E é aqui que o Márcio vai falar sobre os quietistas, né? Não só do silêncio é uma prece, como 21 anos de ditadura, a febre não se pronuncia, porque está tudo bem matar as pessoas, né? Afinal de contas, elas reencarnam. Isso é ironia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu queria saber um pouquinho mais. Aqui você traz bastante uma visão sociológica, apoiada em Max Weber, sobre a questão do espiritismo progressista, justamente neste capítulo que você fala do quietismo, né? Mas eu queria saber, dentro do centro espírita, como é essa visão do espiritismo progressista, Márcio? Do Dentro centro do Herculano Pires. herculano, é. Bom, primeiro, sempre há algumas reticências quando usamos essa expressão espiritismo progressista. Por quê? Porque a gente entende que o espiritismo
ele é progressista desde o século XIX. Quer dizer, essa expressão é uma expressão tautológica. É como se nós disséssemos assim: olha, precisamos dizer que a Terra é redonda. Terra é redonda, sempre foi redonda, né? Em tese, nós não precisaríamos estar dizendo hoje que a Terra é redonda, mas diante do terraplanismo, do negacionismo, do crescimento de uma extrema-direita de caráter irracional, nós precisamos hoje afirmar o óbvio, né? E isso leva à afirmação, por exemplo, desse campo como espíritas progressistas. Mas, de fato, entendemos que o espiritismo é progressista desde a sua matriz francesa, com Allan Kardec. Por outro lado, a gente reconhece também que usarmos a expressão espiritismo progressista é também uma forma política, discursiva e performática de você demarcar um campo em nosso país, né? Então, a gente compreende também as razões de conjuntura que nos levam, nesse momento, a assumirmos uma identidade de espíritas progressistas, ainda que isso seja o óbvio, né? Mas a gente está vivendo uma conjuntura que é preciso afirmar o óbvio, né? E é preciso assumirmos, então, a identidade de espírita progressista, que basicamente é o quê? O que é o espiritismo progressista, afinal de contas, né? Ele é uma busca, né? Fundamentalmente, ele é uma busca pela manutenção das raízes que levaram à fundação do projeto espírita, né, através de Allan Kardec, no meados do século XIX, em Paris. É isso. Basicamente, é isso, né? É uma tentativa de resgatar as raízes desse espiritismo, mas não somente isso, porque senão o espiritismo progressista seria uma espécie de novo fundamentalismo, uma espécie de retorno às escrituras. Então, ele não é apenas um retorno à matriz progressista do pensamento kardeciano, mas ele é também um diálogo ou uma tentativa de diálogo dessa matriz do pensamento kardeciano com o século XXI, com tudo aquilo que a filosofia, que as ciências humanas, que as ciências sociais avançaram depois do desencarne de Allan Kardec. Porque nós entendemos que Allan Kardec, ao fundar o espiritismo em diálogo com os espíritos, ele trouxe o que havia de avançado para aquele momento histórico, né? Nós estamos falando de uma conjuntura que é a França, da segunda metade do século XIX, o professor Rivaio, Allan Kardec, vivendo sob uma ditadura reacionária, que era o governo monárquico de Napoleão III, e dentro desse contexto ele está ali criando as bases fundacionais do espiritismo, né? Então nós compreendemos que esse é o contexto que nasce o espiritismo. E precisamos, depois de tantos avanços na área da antropologia, da ciência política, da sociologia, o nascimento da psicanálise, né, do pós-estruturalismo, antes disso a crítica nietzschiana, enfim, nós tivemos tantas coisas que aconteceram no campo da filosofia e da ciência, desde o desencarne de Allan Kardec para cá, que entendemos que a tarefa desse espiritismo progressista é não somente um retorno às bases progressistas fundacionais de Allan Kardec, mas também fazer desse retorno um diálogo com a contemporaneidade, com o século XXI. É por isso que, nesse sentido, a proposta que traz esse meu livro, ela dialoga muito também com o projeto da Dora Encontre, né, que é Allan Kardec para o século XXI. Quer dizer, no fundo, tanto eu quanto Dora estamos alinhados nessa mesma perspectiva, com algumas diferenças, que é fruto também da nossa formação, fruto também da nossa trajetória. Legal. Deixa eu aproveitar então, gente, ó. Espiritismo hoje, breve introdução à venda pela editora Comênios, né? Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo
para quem quiser dar uma olhada nisso. Ainda com base no livro, depois eu vou voltar um pouquinho para o Centro Espírita Herculano Pires, se você me permitir. Você se considera um espírita ortodoxo? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você diz aqui de ortodoxo e heterodoxo. Essa pergunta eu nunca imaginei, e ninguém fez para mim até hoje, né? É a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Você me pediu para usar, então aí. Claro, que bom você ter perguntado isso, que ninguém nunca tinha me perguntado, né? Desde 2020 que eu estou refletindo sobre isso, ninguém nunca ousou me perguntar. E você? Né? Pois bem, eu sou um espírita heterodoxo, eu não me sinto ortodoxo. Né? Aliás, muito em diálogo com a filosofia pós-moderna, especialmente um filósofo italiano que eu gosto muito, chamado Gianni Vattimo. Ele escreveu um livro que, para mim, é fundamental, chamado Adeus à Verdade. Adeus à Verdade. Né? E por que esse livro é importante para mim? Porque ele se une a uma série de pesquisas que eu venho fazendo desde a época do meu mestrado, agora eu estou no doutorado em psicossociologia lá na UFRJ, que é sobre a concepção autoritária de verdade. Né? Por trás de todo movimento autoritário, por trás de todo movimento racista, por trás de todo movimento homofóbico e na base de todos os regimes totalitários tem aí um apego passional à verdade. Todo autoritário se acha dono da verdade. Né? Ele disputa a verdade. Todo regime totalitário quer enfiar a goela abaixo das pessoas a sua verdade. Portanto, a verdade, ao longo da história do mundo, ela vem se mostrando um instrumento de controle, de poder e de opressão. Né? E por isso a gente tem que ter muito cuidado com o uso do conceito de verdade. E por que eu estou falando em Gianni Vattimo e conceito de verdade? Para voltar ao tema da ortodoxia. O que é ortodoxia? A ortodoxia é a fidelidade à reta doutrina. A ortodoxia, ela é uma concepção que diz saber qual é a reta doutrina, qual é a doutrina pura. Ela se considera a guardiã e a melhor intérprete dessa doutrina pura, e todos os outros que discordam dela são hereges. Portanto, merece alguma forma de castigo, de punição, de exclusão, de colocar na lista negra da casa espírita para não convidar essa pessoa, né, de silenciá-la. Por quê? Porque o ortodoxo, fiel na sua cabeça ao que ele considera pureza doutrinária e reta doutrina, ele se acha um missionário a defender essa verdade, essa reta doutrina. E, portanto, todos que questionam, ou que pelo menos colocam algumas interrogações sobre essa reta doutrina, são defenestrados, são postos de lado, são pessoas obsidiadas, são pessoas que certamente não conhecem a verdade. Então, veja que, no meu entendimento, e aí nesse ponto eu me somo muito com Gianni Vattimo, com Richard Rohr e com tantos outros que no campo da filosofia e da sociologia vem fazendo uma crítica a esse autoritarismo dogmático de verdade, veja você o quanto é perigoso o pensamento ortodoxo. E isso existe dentro do espiritismo. É muito comum a gente ouvir espíritas criticando, por exemplo, evangélicos, né? Figuras como Silas Malafaia e tantos outros dentro do campo evangélico, especialmente o campo pentecostal e mais ainda o campo neopentecostal, teologia da prosperidade, né? Esse é um campo que é objeto de muita crítica. E às vezes eu ouço companheiras e companheiros nossos no espiritismo dizendo: mas os evangélicos são muito fanáticos, os evangélicos são muito apegados a uma visão literal da Bíblia, esses evangélicos são fundamentalistas. Mas veja você, Carla Pavão, há muitos fundamentalistas dentro do espiritismo.
Há muita gente no espiritismo que trata o texto kardeciano como se fosse uma escritura sagrada, que nós não podemos questionar, que nós não podemos nos debruçar para fazer uma nova hermenêutica, uma nova interpretação, como se isso fosse um pecado, uma ofensa. Alguns, inclusive, vão chamar as 5 obras mais conhecidas de Allan Kardec como o Pentateuco kardeciano, uma expressão que é absolutamente equivocada, porque só há um Pentateuco na história da humanidade, e esse Pentateuco é judaico. São os 5 livros fundamentais, né, do judaísmo. Portanto, essa é uma apropriação indébita da tradição judaica. Mas qual é o sentido disso? O sentido disso é sacralizar a ortodoxia espírita. É fazer com que eles se tornem os guardiões sagrados do Pentateuco kardeciano, que não deve ser questionado. E se alguém questionar, claro, essa pessoa está obsidiada, ela é inimigo do espiritismo. Então, por isso, e por tantas outras razões, eu me considero um espírita heterodoxo, né? Eu não tenho nenhum apego à ortodoxia e eu gosto de ler muitas coisas, eu gosto de aprender com a vida, né? E não estou aqui meramente apegado à letra da lei. A minha preocupação é muito mais com o espírito crítico do pensamento kardeciano do que uma espécie de apego biblista ao texto da escritura de Allan Kardec. Inclusive, nesse livro, Carla, no final dele tem 2 ensaios pequenos, curtíssimos. Um desses ensaios é o fundamentalismo espírita no Brasil, onde eu apresento assim 10 características básicas para você identificar um discurso fundamentalista espírita. Eu acho que, inclusive, esse é o último ensaio que compõe o livro, porque o livro ele tem 10 capítulos e depois 2 ensaios. É isso aí. Então eu tento fazer essa discussão um pouco sobre o que me causa medo nessa coisa de ortodoxia, né? Mas, claro, eu devo fazer aqui um parênteses importante. Há espíritas ortodoxos que não têm vocação autoritária. Eu conheço alguns, inclusive na casa espírita, que têm uma concepção bastante ortodoxa sobre o espiritismo kardeciano e, ainda assim, são pessoas de respeito plural, são pessoas que aceitam questionamentos, são pessoas que se inserem no debate democrático, né? E a esses eu tenho um profundo respeito, né? Cabe dizer aqui. Legal. Você sabe que tem, você deve, não sei se você conhece, tem uma obra que eles usam muito, que me causa arrepios, Pureza Doutrinária de Ari Lex. Eu tenho horror a esse livro. Horror. Então, Esse livro, ele sintetiza uma visão al-Qaeda do espiritismo, onde todos os supostos inimigos da pureza espírita devem ser eliminados, devem ser defenestrados, devem ser postos para fora, e mais, todos os supostos inimigos da pureza espírita não merecem nem o nome de espírita. Eles devem ser desmoralizados, né? Desmoralizados, porque eles são indignos de utilizar o nome espírita. Veja que livros como esse, do Ari Lex, são tenebrosos. Não contribui para o debate democrático, não contribui para o pluralismo e não contribui, inclusive, na perspectiva de um diálogo interreligioso, tão importante hoje na construção de direitos humanos e de uma democracia de alta intensidade. Quer dizer, são obras assim como essa que, na minha opinião, representam um perigo muito grave a rondar o espiritismo brasileiro. Concordo plenamente. Agora, voltando um pouquinho para o Herculano Pires, para o Centro Espírita Herculano Pires, no Rio de Janeiro. Quais são os tipos de estudo, de práticas que vocês desenvolvem lá, já que tem 5 anos, é tão novo, o que vocês pensaram, o que vocês estão fazendo para o momento lá? Olha, o Herculano Pires, ele começa com uma reunião caseira
né, aqui no Engenho de Dentro, que é um bairro da periferia da zona norte do Rio de Janeiro, né, do subúrbio, e ele começa a partir de uma reunião caseira, acho que no início era terça-feira, toda terça-feira. A gente começou estudando o que é o Espiritismo de Allan Kardec, debatendo, estudando o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Depois veio a pandemia, e aí a gente acabou reestruturando a proposta do Herculano Pires para trabalhar na internet, né, com as reuniões online. E aí foram estruturados 3 grupos de estudos, né, a partir da obra O Centro Espírita, que é uma obra do Herculano Pires, né? E a gente, então, queria retomar essa obra, O Centro Espírita, para a gente justamente repensar, né, qual é o papel do Centro Espírita, da comunidade espírita, no interior da sociedade brasileira. E por isso a gente foi lá em Herculano Pires e trouxemos esse livro. Depois de estudarmos o Centro Espírita, do Herculano Pires, a gente decidiu coletivamente retomar e rever o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mas não daquela forma apostilada, apressada, corrida, não. Nós decidimos pegar coletivamente o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e estudar com calma, questão por questão, debatendo, discutindo, a exaustão, tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, porque a gente entendia, e entende ainda hoje, de que o Livro dos Espíritos é uma espécie de farol a iluminar toda a concepção espírita de mundo, né? Todas as demais obras de Allan Kardec, de certa maneira, elas já estavam ali, de alguma forma, desenvolvidas nas suas bases fundamentais, já a partir do Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando o Livro dos Espíritos até hoje. Nós estamos perto da questão 400, acredito que vamos ficar mais uns 5 anos estudando e debatendo o Livro dos Espíritos, que para a gente é ótimo, não temos nenhuma pressa em relação a isso. Esse é o trabalho que a gente faz às quintas-feiras à noite. Também temos um grupo de preces e irradiações, e também temos uma pessoa que é responsável pelo atendimento fraterno entre nós, que é uma psicóloga, a Bebete, né, que trabalha com a gente, dando suporte do atendimento fraterno dentro do Centro Espírita Herculano Pires, inclusive para os familiares, amigos também, para quem precisa, pode buscar o nosso atendimento fraterno. Esses são os eixos que a gente se organiza no momento. Legal, é bastante importante, né, a gente ter centros espíritas com esse olhar progressista, porque tem uma hegemonia aí desse movimento bastante conservador e arregado aí alguns médiums que são showman e falam enormes bobagens aí, então é bastante importante. Quando você fala Engenho de Dentro, embora eu não conheça, eu conheço muitos lugares no Rio, mas eu lembro da Nise, né, que ficou bastante marcada. Nise da Silveira, exatamente. Aqui no Engenho de Dentro, nós temos esse trabalho, né, essa herança da Nise da Silveira, no antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II, que hoje ele foi rebatizado como Instituto Municipal Nise da Silveira, por conta, inclusive, do Museu do Inconsciente, que nós temos aqui também no Engenho de Dentro, e é um local que eu tive a honra de trabalhar lá por 2 anos, naquele momento de luta antimanicomial, né, onde eu pude trabalhar na coordenação administrativa do processo de reforma psiquiátrica do hospital, onde nós levamos a cabo a desinstitucionalização de uma série de internos que estavam lá há 20, 30, 40 anos internados, né? E para mim é motivo de muita alegria ter participado da equipe que acabou, né, com essa opressão e essa violência sobre as pessoas que era o antigo manicômio aqui do Engenho de Dentro. Essa luta antimanicomial, ela continua, né? Inclusive, eu não sei aí, mas aqui em São Paulo, estou em São Paulo, no último dia 18 teve uma marcha, eu não pude ir, mas... Aqui também no Rio de Janeiro. Eu tive... Inclusive, o meu professor, eu sou graduanda em psicologia, meu professor de psicologia social esteve lá, porque você está dentro da psicossociologia, né? Que sim, a gente dialoga nesse campo. Dialoga com a psicologia social.
Então, é muito importante a gente estar falando bastante ainda sobre isso, porque, de certa forma, existem alguns movimentos aí religiosos se apropriando, né, dessa questão aí de internações e afins sem preparo, né, que tudo bem das pessoas montarem clínicas, mas desde que estejam... Sim, é muito grave, você sabe disso, certamente, Carla, essa coisa das chamadas, entre aspas, comunidades terapêuticas. Claro que há comunidades terapêuticas de fato, que fazem um trabalho muito sério, mas o que a gente vem assistindo pelo país é uma captura de recursos orçamentários do Estado nas mãos de grupos religiosos fundamentalistas, que organizam essas, muitas aspas, clínicas sociais ou comunidades terapêuticas com a promessa de que vão contribuir com o processo de libertação das drogas, né? E o que a gente tem visto é corrupção, o que a gente tem visto é violência sexual, o que a gente tem visto é captura do dinheiro público, e o que a gente tem visto, inclusive, é violência física, né? Não faz muito tempo que eu assisti um dos líderes dessa comunidade terapêutica mostrando o método que eles usam, que era um porrete enorme, né, de arrebentar no cacete aquele que vive em sofrimento na situação de dependência química. Então isso é muito grave e a gente ainda não conseguiu debelar esse problema. Claro que com a nova gestão no Ministério da Saúde, com a professora Nízia Trindade, nós temos uma retomada da seriedade da política pública de saúde mental. Mas ainda tem muito chão pela frente, muito chão pela frente para a gente avançar. Inclusive, nós temos, né, a Fundação Allan Kardec em Franca, que eu não conheço particularmente como que são os tratamentos lá com relação aos dependentes químicos, enfim, aqueles que têm transtornos mentais, enfim, não conheço mais. Já ouvi depoimentos de pessoas que disseram que familiares estiveram internados e foram bem cuidados, né? Mas eu não conheço. Sim, sim. Existem comunidades terapêuticas que são sérias, e aí que a gente tem que ter o cuidado, né, de, no campo da política pública, avaliar com imparcialidade quais são as comunidades terapêuticas que, de fato, fazem um trabalho sério na perspectiva de redução de danos, na perspectiva de recuperação daquele que se encontra numa situação de sofrimento e grave dependência, daquelas outras comunidades terapêuticas que não têm essa seriedade, que são apenas fachadas para a captura do orçamento público, o que é grave, porque o Brasil é um Estado, pelo menos do ponto de vista constitucional, é um Estado laico. E, portanto, o orçamento público, como diz a palavra, é público, ele não deveria ser objeto de captura de grupos religiosos, né? Isso é incorreto na perspectiva republicana de um Estado laico, né? E diga-se de passagem, o pensamento espírita kardeciano, ele vai exatamente desde o século XIX na direção e na defesa, né, de um Estado republicano, liberal e laico, né? Isso faz parte também das bases que fundamentam o espiritismo de Allan Kardec. Pois é. Estamos aí no século que estamos ainda nessa luta toda. Eu queria te fazer uma última pergunta, e depois abrir para você fazer os comentários que achar necessário sobre um tema livre, que é o seguinte, você comentou aí sobre o centro, como é que vocês estão se organizando, e a prática mediúnica, ela faz parte da sua realidade, de outras formas, ou você não se atém a ela? Uma outra pergunta interessante e inquietante. Primeiro, porque pensamos que a mediunidade ela merece uma reflexão mais profunda nesse século XXI, especialmente a partir da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu tenho dito ultimamente que sobre a mediunidade nós temos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que no século XIX foi fundamental e até hoje
é um livro que considera-se na vanguarda da reflexão básica sobre o fenômeno mediúnico. No século XX, né, penso que tivemos aqui em nosso país uma obra fundamental, que, a meu ver, se une com o Livro dos Médiuns, que é a obra do Hermínio Miranda, Diversidade de Carismas. Na minha opinião, uma das obras mais sérias sobre mediunidade no século XX. E, mais recentemente, no século XXI, eu tenho dito que o livro do Elias Moraes, O Processo Mediúnico, se une a esse grupo, né? No século XXI, eu considero que O Processo Mediúnico, o livro do Elias Moraes, é a obra, até o momento, mais importante sobre mediunidade, ou sobre aquilo que ele diz com muita propriedade, que é o fenômeno medianímico, né? Na medida que não há uma mediunidade pura, né? Mas que todo fenômeno mediúnico ele passa pela psique do médium, ele passa pela ânima do médium, por isso medianímico e não necessariamente mediúnico. Mas nós, no Centro Espírita Herculano Pires, não temos trabalho mediúnico, funcionamos como um grupo de estudos, né? Particularmente, eu tenho vínculos de trabalho mediúnico, outras pessoas dentro do Herculano Pires têm vínculos de trabalho mediúnico, que pode ser conectado a alguma instituição espírita, né, de caráter presencial, ou também envolve, inclusive, o exercício da mediunidade na sua casa, no seu lar, né? O exercício da mediunidade ele não está restrito, né, à casa espírita, como se a casa espírita fosse um templo, né, e espaço único, sagrado do exercício da mediunidade. Mediunidade a gente exerce no dia a dia, né? Nós estamos imersos na comunicação com o mundo mais além o tempo todo, né? Então, muitos do Herculano Pires também exercem o seu mediunismo a partir da sua casa, a partir do seu evangelho no lar, a partir de outras formas que não necessariamente vinculado à instituição espírita, né? Legal. Eu particularmente também tenho apreço a um livro do Arthur Quioro, Mecanismos da Mediunidade. Não sei se você chegou. Eu não conheço. Eu conheço o Arthur Quioro, mas eu não tive a oportunidade de ler esse livro do Arthur Quioro. Por isso, não tenho uma opinião formada. O livro online, eu considero um livro bastante completo, né? Sob o ponto de vista da mediunidade. Eu, pessoalmente, estou em contato com a minha mediunidade desde os 5 anos de idade, né? Embora seja um pouco precoce, mas para mim é uma prática que muito mais que necessária. Bom, vou te pedir aí para você fazer suas considerações finais. O papo está bom, mas a gente já está aqui em 33 minutos para a gente poder encerrar, Márcio. Bom, primeiro agradeço a você, Carla Pavão, pelo convite, pela conversa, por esse bate-papo. Agradeço a você que está aí nos assistindo, né? A oportunidade de estar dialogando. Eu digo com muita franqueza que as ideias que eu defendo a partir da minha leitura do pensamento kardeciano, elas não representam a verdade, com V maiúsculo. Elas apenas refletem a minha contingência humana, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso enxergar. E se você ler e tivermos acordo, tivermos sintonia, que bom, que bacana quando a gente encontra parceiros e parceiras. Mas ninguém está obrigado a concordar comigo. Eu não tenho nenhum mentor de luz me guiando, né? Eu não sou o espírito puro encarnado, eu não sou o missionário que Deus mandou para salvar o espiritismo no Brasil. Ou seja, longe de mim todos esses apelos messiânicos de guru que a gente vê por aí a rodo, especialmente no YouTube. Eu sou apenas um ser humano como qualquer outro, eu tenho muitas falhas, muitas dificuldades, eu faço psicanálise toda semana, e meu analista é fundamental, né? Faço terapia, né? Trabalho junto à casa espírita,
sou ativista político de direitos humanos, enfim, um ser humano como você, como qualquer outro, e que faço apenas uma interpretação, uma leitura da obra kardeciana e ofereço essa leitura para os meus colegas, para as pessoas que possam ter interesse, mas sem nenhuma preocupação dogmática e sem nenhum desejo, né, de ter a posse da verdade. A única coisa que eu tenho posse é da minha perspectiva. Isso eu tenho posse e é isso que eu compartilho com vocês. E se você não concordar comigo, que bom também, porque isso significa que nós estamos sob regime democrático e convivemos de maneira plural numa sociedade democrática. Que bom que haja divergências, discordâncias de pessoas que não gostam da minha perspectiva, porque isso também é saúde. Obrigado aí pela atenção e vamos caminhar juntos. Caminhemos e vamos remando, né? Quando a gente precisa, cada hora Um dia de cada vez. Só por hoje, né? Para a gente não acelerar demais nas nossas ansiedades. Então vamos ali, só por hoje, um dia de cada vez, vamos remando juntos. E você me lembrou que a minha psicanalista também é essencial na minha vida, então estamos muito juntos. Não é não, filho? O que seria de mim ser meu analista? Nossa Senhora! Estamos juntos. Faz muito bem, faz muito bem para a alma. Gente, muito obrigada por todos vocês, por estarmos juntos. Márcio, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, Carla. Beijão no seu coração aí. Obrigado pela oportunidade. Tchau.